Já pensou em viajar para outros países que falam a língua portuguesa como língua oficial? Que são mais ricos que muitos países da Europa, com belas praias, com uma cultura e uma natureza incrível? Então assista este vídeo até o final para conhecer os 4 países que falam português, os mais procurados pelos turistas, e o sotaque de cada um deles. Se inscreva no canal para não perder os próximos conteúdos do Aqui Eu Te Mostro. Sem dúvidas, Portugal é um dos destinos mais procurados, por falantes do idioma português. Mesmo assim, ainda há muitas coisas que os brasileiros ainda não sabem sobre Portugal, e porque o país é um dos melhores destinos. Então vamos conhecer um pouco mais os detalhes desse incrível país e seu idioma. Portugal é um país geograficamente situado no sul da Europa, na Península Ibérica. O país é o berço da língua portuguesa, que é um idioma descendente do latim, que foi uma língua amplamente usada na região de Roma por milhares de anos, e de onde partiram os demais idiomas latinos, que são parentes do português. O idioma começou a ganhar destaque nos séculos XV a XVI, quando ocorreram as grandes navegações e colônias portuguesas. Hoje, obviamente, o país não tem mais conflitos com países que já foram colônias, e recebe imigrantes de todos esses países, inclusive do Brasil. Portugal é um dos países que vem chamando a atenção do mundo todo, mesmo sendo um país pequeno em território e em população. É um lugar cheio de peculiaridades e detalhes únicos. Uma das maiores preocupações do governo português atualmente é o envelhecimento da população e a baixa natalidade. O mesmo problema da China e do Japão. Para você entender melhor a proporção desse desequilíbrio, no ano de 2018, pouco mais de 82 mil nascidos foram registrados no país. Um número extremamente baixo em relação ao número total de habitantes, o que acaba gerando um desequilíbrio demográfico muito grande. Para manter a demografia equilibrada, Portugal precisa manter as pessoas no país, recuperar os que saíram e atrair novos habitantes. Atualmente, o país necessita de 75 mil novos adultos por ano. Por isso, a única forma de contornar o problema é facilitar o acesso e trazer mais imigrantes para o país, sendo uma excelente oportunidade e trazendo mais benefícios que o Canadá. A vida no país é bastante tranquila e segura. E sem dúvidas o idioma te faz sentir mais perto de casa, mesmo estando longe. É muito importante estudar a cultura e estar pronto para os choques culturais, as diferenças entre brasileiros e portugueses, para você não se encontrar em situações desagradáveis. Coisas simples como a pontualidade do português e a falta de pontualidade natural do brasileiro, que precisa chegar a um lugar às 5 horas e chega às 5h30. Ou o ato dos brasileiros em geral falarem um pouco mais alto na rua e ocupar muito espaço, ser mais direto e tratar todo mundo da mesma forma, podem causar pequenos desconfortos. Isso não significa que o brasileiro seja invasivo ou português mal-humorado. São apenas diferenças culturais e povos que se comportam de maneiras diferentes, então esteja pronto, e quando for se planejar, conheça mais da cultura do país que você quer viajar ou morar. Entender os portugueses não é nada difícil, afinal é o mesmo idioma, mas claro que como é um braço diferente da língua, é preciso ter paciência e entender que vão existir diversos termos e palavras que eles não vão conhecer, pois alguns termos são exclusivamente brasileiros, e vice-versa. Por outro lado, também é interessante aprender um pouco do vocabulário do país, e como eles chamam os estabelecimentos antes de ir lá. E sair procurando por um açougue, porque provavelmente você não vai encontrar, ou no pior dos casos, eles nem vão saber o que é isso. A maior parte dos brasileiros que eu conheço cá em Portugal já vivem cá há alguns anos. Já trabalhei com alguns, inclusive, principalmente no setor da restauração. E tem coisas boas e tem coisas más. Coisa boa, sem dúvida, é a simpatia. São, sem dúvida, das pessoas mais simpáticas que eu já conheci e mais divertidas. A coisa má, talvez, no trabalho. Tem um ritmo de trabalho mais lento do que nós portugueses. Cabo Verde é um pequeno país formado por 10 ilhas de origem vulcânica, localizadas no continente africano. O país também foi colônia de Portugal há mais de 400 anos, e somente em 1975 se tornou um país independente. Dentre as ilhas que dividem o país, São Tiago é a maior delas. Lá habitam praticamente metade da população do país.
O país enfrenta dificuldades durante alguns períodos do ano, devido às grandes e longas secas, que acontecem quando os rios secam periodicamente. Mas por incrível que pareça, uma das principais atividades econômicas do arquipélago é a agricultura, seguida do turismo. O país recebe imigrantes estrangeiros com alta frequência, pois a maior parte dos nativos do país moram em outros países, em países onde tem mais oportunidades. E enquanto vivem por lá, podem trabalhar e enviar dinheiro para suas famílias. O país não é um destino caro para turismo e ainda tem maravilhas naturais e praias lindíssimas que podem impressionar pela beleza. Mas um dos pontos que é importante citar é que os visitantes brasileiros necessitam de visto para visitar o país. Por isso, o planejamento é super importante para que você esteja dentro dos requisitos obrigatórios. O processo de conseguir o seu visto pode ser iniciado pela internet e concluído no aeroporto após o desembarque. Além disso, também são exigidos outros documentos comprovando sua estadia, como reserva de hospedagem e até sua passagem de voo de volta ao Brasil. Em relação ao idioma, é interessante mostrar que o português não é exatamente a língua materna do país, e sim a língua oficial do país. Isso significa que a língua da educação, das televisões e dos documentos é o português. Mas os cabo-verdianos no dia a dia geralmente se comunicam na sua língua materna, o crioulo cabo-verdiano. Mas todos são falantes de português. Vejamos um pouco do português de Cabo Verde. Como é que acontece? Quando um bebê cabo-verdiano nasce, ele em casa vai ter contacto exclusivamente com o crioulo. Então a criança só vai aprender português a partir dos 6 anos, quando ela vai à escola e começa a ler e a escrever. Porque nós não somos ensinados a ler nem a escrever crioulo. É tudo em português. Angola é um país africano, e assim como o Brasil, também foi colonizado por Portugal, e conseguiu se tornar independente nos anos de 1975, no mesmo ano que a maioria das colônias conquistaram sua independência, com um território de mais de 1 milhão de quilômetros quadrados e quase 19 milhões de habitantes. A República de Angola é um dos países que carrega consigo o idioma português como a sua língua oficial. Agora, com o território pacificado, o país abriga milhares de imigrantes de diversas nacionalidades e origens. Por mais que ainda existam muitas dificuldades de vida em várias províncias do país, a capital Luanda, junto com cidades próximas, são os lugares mais procurados pelos visitantes. A cidade, também conhecida como Paris Africana, conta com uma excelente infraestrutura e com um custo de vida muito alto. O custo de vida no país chega a ser até mais caro que em Portugal e em alguns países europeus. Ultimamente, Angola tem tido um grande crescimento econômico, o que sem dúvida tem chamado a atenção de muitos países. Mas tenha em mente que viver em Angola com um pouco mais de tranquilidade, assim como em qualquer outro lugar do mundo, é necessário estar bem preparado e ter um planejamento a longo prazo. O visto também é necessário independente se você fala o português ou não. O visto de turismo te dá direito a 30 dias de estadia no país, com a possibilidade de ser estendido por mais um período. Muitas pessoas utilizam este visto para fazer trabalho voluntário no país. Já o de estudante tem validade máxima de 1 ano. Os vistos de residência no país são bem mais difíceis, te dão 3 meses de estadia, que podem ser renovados até que o processo de aceitação esteja completo. Crises do passado geraram uma perda muito significativa na economia da nação, fazendo com que muitos brasileiros que tinham ido viver no país voltassem ao Brasil. Mas com esse crescimento da economia e os tratados de paz, Angola pode sim se tornar um destino interessante para muitas pessoas. O português de Angola é semelhante ao português de Portugal, mas possui R's mais acentuados e fortes. Na forma de falar, forma de cantar e até mesmo forma de vestir. Muito nós angolanos nos baseamos nos brasileiros para fazer certas coisas, então acho que é o Brasil que tem mais influência aqui no nosso país. Sem dúvida, o maior público desse canal é brasileiro, mas existem muitas pessoas de outros países que falam português que nos acompanham também. Portanto, o Brasil não poderia deixar de ser mencionado nesse vídeo. O Brasil é um país localizado na América do Sul. Além de ser o país com o maior território desse subcontinente, o Brasil é o único país que fala português oficialmente em meio a todos os países da América.
O Brasil, em meio a todos os outros, é o país com o português mais diferente e que mais se afasta fonologicamente do português de Portugal. E isso acontece devido aos fatos históricos do passado, onde o português passou por uma miscigenação, na época território tupiniquim, com a vinda aos padres jesuítas durante a colonização em 1500, e nessa época o Brasil já era habitado por diversas tribos indígenas. Com o período de escravidão e a vinda dos africanos ao Brasil, as línguas africanas também influenciaram muito na formação do que hoje é o português do Brasil. O português brasileiro é mais famoso e conhecido que o próprio português de Portugal, talvez pelo número de falantes e pelo número de pessoas interessadas em aprendê-lo como segundo idioma. Isso não significa que um seja melhor que o outro, até porque são o mesmo idioma, com suas próprias características. A quantidade de conteúdo brasileiro na mídia, internet e até aqui mesmo no YouTube é imensa, o que faz com que muitos portugueses e pessoas de diversos países falantes de português acabem consumindo nosso conteúdo também. Outra coisa que destaca o português do Brasil são os dialetos e sotaques de cada região. Em relação às viagens, mesmo nós brasileiros, não conhecemos todos os lugares do nosso país. São tantos lugares únicos e diferentes que fica até difícil escolher para onde ir primeiro. Mas caso você queira uma prévia e mais detalhes dos lugares mais incríveis do Brasil para se visitar, deixamos um vídeo na tela final deste vídeo. Pá, acho que o pessoal curtiu mesmo bué e foi grande ideia ter feito esta colaboração, pá, foi mesmo fixe. E tu, Carol? Achei mara. A edição ficou muito massa. Eu achei que deu uma boa ideia das diferenças. O que eu achei mais legal mesmo foi a boa vibe da galera nos comentários. Sério mesmo, show de bola. Agora me conta aqui nos comentários qual desses países você gostaria de viajar e conhecer de perto. Grande abraço e até o próximo vídeo!